Olá, muito boa tarde, amigo internauta. Começando agora o último programa Jogo Limpo de 2013. Hoje, dia 14/12, vamos fazer aquele resumo do que aconteceu no Brasileirão, falar da semana da Liga dos Campeões. Tem o Galo Mineiro, que na próxima quarta-feira faz a sua estreia no Mundial, está esperando apenas o seu adversário. Também teremos informações da NBA, Stock Car, que termina amanhã com a corrida do milhão aqui em São Paulo, né, no Autódromo de Interlagos. Teve o Neymar, que arrebentou na Liga dos Campeões, e já o começo das especulações das contratações dos clubes, visando a próxima temporada 2014. Não é mesmo, Jorge? Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Hugo, boa tarde a todos os amigos. E, sem nem longas, vamos falar de NBA. A NBA que teve aí essa semana a volta do Kobe Bryant ao Los Angeles Lakers, né? Ele já participou de 3 partidas e o Lakers não está com sorte. 3 derrotas, né? Mais acachapante foi a de ontem, por quase 30 pontos de diferença diante do poderoso time Oklahoma City Thunder, né? Dos astros Kevin Durant e Russell Westbrook. Então o Kobe Bryant não está dando sorte aí com o Lakers, né? Ele está ainda se recuperando da condição seríssima que teve em abril, né? Onde ele ficou 8 meses parado, e com isso aí o Kobe está tentando voltar aos poucos aí para o Lakers, mas só que não está tendo muita sorte, como já mencionei para vocês. O Lakers, em 3 partidas que o Kobe jogou, perdeu as 3 e o Lakers está ladeira abaixo na liga. É complicada a situação do Lakers, justamente com o seu maior ídolo, Kobe Bryant, né, na atualidade, claro. Mas enfim, o Lakers deve reagir, tem potencial para isso. Acredito que não vai ficar tanto tempo assim na parte de baixo, viu, Jorge? Seguindo com as informações aqui, como eu falei, amanhã tem Stock Car, Corrida do Milhão, última etapa da temporada 2013 em Interlagos. Dessa vez, Jorge, 4 pilotos disputam o título, podem ser campeões na última corrida. Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício e o glorioso Cacá Bueno, que é pentacampeão. Porém, o Cacá é o que tem menos chance dessa vez, Jorge. Vai ter um campeão novo na temporada, nessa corrida do milhão. E o que vai ter de novo também na corrida vai ser a participação do Bruno Senna, primeira vez que ele vai correr pela Stock Car. Lembra que o ano passado aconteceu com o Rubinho, né? Ele correu umas 2 corridas e tal, e essa temporada ele veio inteira. Será que isso indica, Jorge, que o Bruno Senna pode ser o piloto na temporada inteira em 2014, aqui no Brasil, na Stock Car? Com certeza pode ser, né, Hugo? Mas para mim vai ser uma decadência de carreira para o Bruno, né? Isso é fato. Não vai ter muita coisa boa. O Bruno aí vai ter problemas no Stock Car, porque tem que se adaptar a um outro nível, mas também ele desceu um pouco aí na sua carreira. Indo para o Stock Car, ele ainda é novo, mas não conseguiu mostrar talento na Fórmula 1. Vamos ver se no Stock Car ele faz alguma coisa. Vamos ver, né? Na Fórmula 1 não virou mesmo, foi bastante difícil para ele, mas enfim, vamos ver o que acontece. Fechando aqui essas informações esportivas, esse giro do começo do programa, lá na Argentina, na Avenida 9 de Julho, o glorioso Usain Bolt vai disputar uma corrida hoje contra um ônibus, uma corrida de 80 metros. Confesso que eu não sei se ela já rolou ou não, porque estava vindo para emissora e tudo mais, vou pesquisar alguma coisa aqui para ver se ele ganhou ou não do ônibus. Agora, um tiro curto desse deve dar pro Usain Bolt ganhar, né, Jorge? Até o ônibus dá aquela engatada e o Bolt já foi pra longe, né? 80 metros pra ele não é nada, pô. Isso aí né, puro marketing pro Bolt ganhar mais milhõezinhos aí na sua conta bancária, porque disputar com o ônibus, pelo amor de Deus, né? Mas vamos ver, eu acredito que o Bolt deve ganhar sim, né? O ônibus demora pra engatar, né? E o Bolt já tem uma facilidade melhor nesse quesito. Mas, pelo menos, vai ter uma boa atração lá na Argentina. Olha, a gente estava falando aqui da Stock Car, quem vai largar na pole é o Daniel Serra, cravou o melhor tempo no finalzinho do treino livre, então o Daniel Serra vai sair na pole position, uma corrida interessante, que vai definir o campeão da atual temporada com 4 pilotos com a possibilidade de faturar.
Vamos entrar então para falar de futebol, né? Já demos esse giro legal e tal, agora a gente vai falar de futebol. A gente vai falar da Copa Sul-Americana, da derrota da Ponte Preta pro Lanús, mas antes é o seguinte, vocês estão esperando que hoje vai rolar aquela promoção com a camisa retrô do Corinthians, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A camisa tá bonitona. Hoje ela sai das mãos do programa Jogo Limpo, né? Porque ela já veio aqui umas 3 vezes seguidas aí, já conhece até o caminho da UTV, a camisa do Corinthians aqui. É o seguinte, a gente vai soltar uma pergunta aqui ao vivo, não vai ser lá no Facebook, então você vai anotar o nosso e-mail, jogolimpo@altv.com.br, ALLTV.com.br, Jogo Limpo tudo junto, e vai responder a pergunta que a gente vai fazer. A primeira resposta certa vai ganhar essa camisa aqui do Corinthians. Eu já vou fazer a pergunta agora, Jorge, a pergunta que você elaborou, porque aí até o final do programa tem tempo para muita gente arriscar, né? Você pode até ser o último a mandar a resposta, mas se tiver todas as informações, você vai faturar a bela camisa retrô do Corinthians. Lembrando que na segunda-feira, né, Jorge, faz 1 ano da conquista do título mundial do Corinthians em cima do Chelsea. No ano passado, o gol do Guerreiro. Com esse motivo, a gente vai parabenizar aí, deixar um corintiano com o Natal mais feliz, com a camisa nova, retrô, até porque se for depender do time nesse semestre foi de doer, né? Mas, graças ao Jogo Limpo, um corintiano vai passar o Natal bastante feliz. Pergunta que o Jorge fez também não é das mais fáceis, porque, né, não quer moleza para ganhar o negócio. Envolve o Tite, o comandante do Mundial, que já não é mais treinador do Corinthians, vai sair, né, já saiu, porque acabou o campeonato, a partir daqui para frente é o Mano Menezes. Mas a pergunta é a seguinte, amigo, lembrando que eu vou dar um boi ainda, o Tite já teve 2 passagens pelo Corinthians. Todo mundo lembra dessa agora, que foi fantástica, mas ele já teve uma outra passagem. E a pergunta é a seguinte, qual a data, o adversário, o campeonato, o placar do jogo e quem foram os autores dos gols na partida de estreia do Tite no comando do Corinthians? Então eu vou repetir a pergunta, porque o Jorge caprichou dessa vez. Qual foi a data, o adversário, o campeonato, o placar do jogo e ainda os autores dos gols? Já aí você vê que teve mais de um gol. Os autores dos gols do primeiro jogo do Tite no comando do Corinthians. Então, a gente vai recebendo lá no nosso e-mail, jogolimpo@altv.com.br. Você vai colocando sua resposta, não pode faltar nenhuma informação. E a primeira resposta que chegar certinha, fatura a camisa retrô do Corinthians. Bem bacana. Eu sempre me confundo, Jorge. É anos 70 ou anos 80 essa? 70. Anos 70, legal, anos 70, bem bacana, não é todo mundo que tem não. E você aí de casa que mandar a primeira que for certinha, vai ter uma dessa pra desfilar e dar um rolê por aí e ter um Natal bem bacana. Falando de futebol, quem não vai ter um Natal muito bacana é a Ponte Preta. Ponte Preta foi lá pra Argentina enfrentar o Lanús, Jorge, e não aguentou a pressão, perdeu por 2-0. E aí, abriu-se a 4ª vaga do Brasileirão para a Libertadores do Botafogo. Você esperava que a Ponte Preta tivesse essa dificuldade toda no segundo jogo lá contra o Lanús, Jorge? Como falei na semana passada, né, o Atlético de São poderia pesar, né? A força do Lanús em casa poderia pesar para a Ponte. Mesmo o Lanús jogando totalmente descompromissado, porque já era classificado da Libertadores. Mas o que se viu foi um Lanús batalhador, guerreiro e partiu para cima da Ponte. A Ponte foi totalmente sufocada pelo Lanús, não teve nenhuma chance e o Lanús, com muitos méritos, sagrou aí campeão da Sul-Americana. Mas a gente tem que parabenizar a Ponte, né, pelo grande trabalho que ela fez aí nesse campeonato, né, a Ponte que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro e com isso aí fez um belo trabalho na Sul-Americana. O fato a lamentar é o Jorginho, né, inexperiente, acabou sendo expulso de uma maneira bem ridícula, né? Sem dúvida. Não sei se dá pra soltar os gols lá, se tá no esquema. A gente vê, tá aí, ó. O legal de uma final com o time argentino é o campo, o clima, né, Jorge? Papel picado, aquela coisa toda atrás do gol, a festa na hora que entra no estádio. Aí depois que a bola rolou, não teve festa nenhuma pra Ponte Preta. Acho que ela começou até bem, uns 20 minutos ali, conseguiu tentar encaixar uns ataques e tal, toque de bola. Mas aí quando tomou esse gol, acabou pra Ponte Preta. Não teve por onde. E quem também gostou disso aí foi o glorioso River Plate, né? Porque ele pegou a vaga lá na Argentina, na rebarba do Lanús indo como campeão da Sul-Americana.
O mais engraçado é que o campeão da Sul-Americana joga pré-Libertadores, né? E aí o Lanús, como melhor argentino, acho que não jogaria pré-Libertadores. Então não sei como é que eles vão se resolver. Porque aí pro Lanús é ruim, né? Porque vai que ele leva um pau na pré-Libertadores e não entra. Tem esse detalhe também. Deve tocar, né? Eu imagino que sim, né? Porque senão não é uma coisa das mais confortáveis aí, eu imagino, pro glorioso Lanús. Teve até o sorteio, né, dos grupos aí da Libertadores. Se eu achar aqui, a gente vai passar, Jorge. Senão a gente pula e fala disso só o ano que vem com os amigos aqui que acompanham o Jogo Limpo. Na verdade, eu tô procurando aqui, mas não achei. Saíram os grupos, né? Alguns ainda não estão definidos, porque tem alguns confrontos para definir os últimos classificados para Libertadores. E a gente vai, digamos assim, fazer uma análise melhor disso, de repente, no nosso Facebook, aí nesse período de recesso. Como você sabe, hoje é o último programa do ano. Seguindo aqui com as informações, o Galo Mineiro já está no Marrocos. Quarta-feira ele faz a estreia no jogo para ir para a decisão do Mundial. Ele espera o vencedor que joga amanhã, Jorge, Raja Casablanca, que é do Marrocos, e o glorioso Monterrey do México, que todo ano o Monterrey está no Mundial também, né? Uma coisa impressionante, nunca chega a lugar nenhum, nunca chegou numa final. Quem você acha que vai pegar o Galo, o Raja ou o Monterrey, Jorge? Olha, eu aposto no Monterrey, que tem muito mais tradição e muito mais tarimba aí no Mundial. Acredito que vai dar Monterrey. Olha, por jogar em casa, o Raja Casablanca pode complicar, viu? Da última vez o Monterrey também achou que ia, né? Lembra do Mazembe, né? E não foi. Mas, time por time, os mexicanos têm um investimento bom, tem um time tranquilo, pode ser o adversário do Galo. Sendo o Monterrey, Jorge, como que fica a vida do Atlético Mineiro na quarta-feira? Acho que tranquilo. O Ronaldinho parece que voltou a mostrar o seu talento, né? Arrebentou aí na última rodada do campeonato, fazendo 2 gols, né? Então acredito que o Atlético precisava dar a volta do Ronaldinho, porque sem o Ronaldinho, o Atlético a chance seria 0. Com o Ronaldinho com vontade de jogar bola, o Atlético pode aí ameaçar o reinado do Bayern, principalmente com o Bayern sem Robben, né? Então tudo pode acontecer. Eu acho que o Atlético deverá vencer o Monterrey sem nenhuma dificuldade. O Atlético ainda não sabe o seu adversário, mas o Bayern de Munique sim. O glorioso Guangzhou Eveready, do Conca, do Muriqui e do Elkson, ganhou o seu jogo. Meteu 2-0 no Al-Ahly, o jogo foi hoje, gols do Elkson e do Conca, e uma das semifinais vai ser Bayern de Munique contra o Guangzhou. É o Conca fazendo a sua despedida para vir pro Fluminense, né? E a gente vai falar do Fluminense daqui a pouquinho. O Fluminense dá assunto hoje, o Fluminense, hein? O time chinês também é treinado pelo mítico Giovanni Trapattoni, né? Multicampeão pela Itália. Sim, interessante. O treinador, jogadores bons, e tá aí na final do Mundial, né? É de se tomar cuidado também. Mandar um abraço pro Adriano Santos, que tá aqui com a gente no nosso chat participando. O pessoal que tá também aqui na nossa fanpage, o Alessandro, o Carlos Alberto. Tem bastante gente aqui conosco dando aquele alô. Daqui a pouco eu começo a ler as mensagens da galera. A galera tá ansiosa na promoção, né? Não abri nem o e-mail para ver o que já chegou aqui, mas daqui 5 minutos eu vou começar a dar uma olhada no e-mail para ver como é que tá a pegada da galera aqui. E no hipotético mundial, você acha que numa final, Jorge, só a ausência do glorioso Robben pode deixar o Atlético um pouco favorito, com mais chance? Como que você vê isso daí? Não, favorito não, vai deixar o Atlético com mais chance. Favorito em absoluto o Bayern, indiscutivelmente. Eu ainda acho que o Bayern deverá vencer esse campeonato, né? Mas o Atlético pode aí, com o Ronaldinho inspirado, com o Jô ciscando para gol, o Tardelli, que nessa fase final do Campeonato Brasileiro realmente arrebentou pelo Atlético, Fernandinho. Pode ser que o Atlético aí possa ameaçar o Bayern, mas venhamos e convenhamos. O favorito em absoluto é o Bayern. Não tem... Da mesma forma que era o Chelsea, né? Da mesma forma que o Liverpool contra o São Paulo, né? A Inter de Milão seria contra o Inter de Porto Alegre. Enfim, não tem como hoje em dia, né, Jorge? Você colocar um time daqui favorito. Por exemplo, o Flamengo, quando foi com o Zico, pode-se dizer que o Flamengo era favorito, né? O Grêmio era uma situação mais igual
contra me fugiu agora, o Hamburgo. Contra o Hamburgo. Eu acho que daí em diante já nem tanto, né? O Vasco, o Real Madrid já não era essa coisa toda. O próprio São Paulo, na época de Barcelona e Milan, era amplamente favorito os dois times europeus. Se bem né? que o São Paulo em 92, né, alguns meses antes, tinha massacrado o Barcelona, né? Sim, né? Sim, também. Mas acho que o Barcelona continuava sendo favorito, né? Não era o São Paulo. Podia ser um favorito menor do que é hoje, no caso do Bayern e do Atlético, ou do Corinthians e do Chelsea. Mas também não quer dizer muita coisa. O Corinthians foi lá e ganhou, né? Então o Bayern pode ser surpreendido também. E outra, né? O Bayern tá jogando até essa semana a Liga dos Campeões aí, jogou, perdeu, inclusive, hoje, né? Jogou hoje também. Isso dá um pouco de alento pro Galo, que tá lá treinando já há um tempinho, tá mais descansado. Vamos falar da Liga dos Campeões, os classificados de cada grupo, pra gente ano que vem fazer uma análise melhor. Mas no grupo A foi Manchester United, Bayer Leverkusen, Manchester primeiro com 14, o Bayer com 10 em segundo, nada surpreendente, né, Jorge, nesse grupo. No grupo B, esse sim, uma surpresa, o Real Madrid foi com 16 pontos, o Galatasaray foi com 7, eliminando a Juventus na última rodada, gol na bacia das almas lá do Sneijder, e aí a Juventus vai para a Liga Europa agora, o Copenhague ficou em último. No grupo C, o Paris Saint-Germain ficou com 13, o Olympiacos com 10 e o Benfica com 10, mas o Olympiacos tinha mais gols no saldo, e aí o Benfica está eliminado. No grupo D, o Bayern de Munique, 15 pontos, melhor campanha. A melhor campanha ficou do Real com 16, 5 vitórias e um empate. O Bayern perdeu para o Manchester City. Os dois ficaram com 15 pontos, estão classificados, mas o Bayern está em primeiro. No grupo E, o Chelsea passou em primeiro lugar, o Schalke 04 ficou em segundo, o Chelsea com 12 e o Schalke com 10. Nada de surpreendente. O grupo F, esse foi espetacular, hein, Jorge? Borussia Dortmund, Arsenal e Napoli, todos com 12 pontos. Nos critérios de desempate, o Napoli dançou, vai para a Liga Europa, classificou Borussia em primeiro, Arsenal em segundo. No grupo G, o Atlético de Madrid fez 16 pontos, entrou em primeiro lugar. O Zenit, em segundo, fez 6. Nossa. E o Porto fez 5, tá fora. Agora, como que pode, Jorge? De 16 para 6, 10 pontos de diferença num torneio de 6 rodadas. 6 jogos, né? Um time sobrando, né? Totalmente. Invicto, junto com o Real Madrid, né? As melhores campanhas. Verdade. No grupo H, deu a lógica. Barcelona em primeiro, Milan em segundo, Barça com 13, o Milan com 9. E o Barça pegou o Celtic na última rodada e sapecou logo 6. Nós temos as imagens da partida que o Neymar começou a mostrar que é o Neymar, que provavelmente vai ser o sucessor do Messi, da mesma forma que o Messi foi do Ronaldinho Gaúcho, aquele ciclo que acontece no Barcelona. E agora voltando a um brasileiro ser o protagonista. Aí as imagens da partida, Barcelona e Celtic. O Neymar guardou 3, Jorge. Pela primeira vez ele fez 3 com a camisa do Barcelona. E logo numa Liga dos Campeões. O que isso pode representar para o futuro do Neymar lá no Barça, Jorge? Representa o talento, né, bruto que ele é, né, que está provando aí a sua capacidade, provando o seu instinto de jogador espetacular, e com isso o Barcelona só tem que agradecer e vai fazer com que o Neymar se sinta mais à vontade e que ele brilhe sempre nos jogos, porque agora com o Messi machucado, a bola vai sempre para ele agora. Mas o Messi volta já em janeiro, né? Ficou bem machucado, mas enquanto ele não vem, né? O que foi noticiado é que ele poderia jogar essa partida, mas como já não tinha tanta importância, ele não jogou para não correr risco, né? Para voltar 100% em janeiro. A imagem a gente pegou da internet, não tá lá das melhores, né? A gente pede desculpa, mas a gente vai vendo aí, principalmente na hora que dá os close, né? O Barcelona, que já domina qualquer jogo, pegou um time fraquíssimo, que é esse time do Celtic, aí já é um do Neymar, ó. Que também foi meio que não tinha como perder, né? Diga-se de passagem. Quem perderia esse daí só era o Santiago Silva, do Lanús. O Neymar não perde um gol desse. Mas o velho e bom toque de bola do Barcelona, né, Jorge? E além do Neymar fazer 3, ele perdeu um gol cara a cara, porque o Pedro atrapalhou, né? Encostou nele e tirou a bola dele. Um dos gols o Neymar que deu, não lembro qual foi o gol aí, ele que deu o passe. Então ele teve uma atuação de gala mesmo. Mas é isso que tem que acontecer, né, Jorge? O Messi é extraordinário, é o melhor jogador do mundo?
Só que ele também deita e rola em time pequeno. Só que quando tem time grande, ele também faz a diferença. Aí a tabela do Neymar com o Xavi, se eu não me engano, fazendo o gol. Então o Neymar tem que também fazer a mesma coisa. Pegou time ruim, deita e rola. Nos jogos importantes, seja decisivo. Da mesma forma que ele foi decisivo contra o Real Madrid, né? Ele já está com um cartão de visita interessante. E a tabela, ó, tabela esperta, ó, toque de calcanhar, recebeu na frente, movimentação rápida. Estamos querendo ver isso na seleção brasileira, né, Jorge? Alguém mais esperto ali para fazer uma tabela dessa, ó, toquezinho curto, e foi o Xavi mesmo. Então, bem bacana. E esse gol aí, Jorge? Esse também foi um golaço. Vamos ver se é a jogada do gol. É a jogada do gol, ó. Mostrando a habilidade que ele é, né? Parecia os tempos do Santos, né? Exatamente. Aqueles tempos que ele pegava o Paulo Miranda do São Paulo pela frente, né, Jorge? Que não tinha tempo ruim, né? Deixava perdido mesmo, ó. Fez igualzinho, ó. Aí ia ser gol de qualquer jeito, o cara lá que bateu na perna dele lá atrás. Olha a jogada. Realmente, o Neymar é incrível. Não, sem dúvida alguma. Aí eu queria que você, Jorge, comentasse uma frase do nosso capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, durante essa semana, dizendo que a dupla Ibrahimovic e Cavani é muito melhor do que a dupla Messi e Neymar. O que você acha disso, Jorge? Discordo totalmente. É só por comparação, né, Hugo? Cavani... Fez uma média, né, o Thiago Silva? Centroavantes, né? E o Neymar e o Messi já tem mais mobilidade, já tem mais uma química mais apurada. Então, o Neymar e o Messi é uma dupla, na minha opinião, bem superior a Cavani e Ibra, que são dois super artilheiros, isso é fato. Um detalhe, o Adriano tá perguntando se hoje vai ser mais um show do Neymar no jogo com o Villarreal, mas tá 0-0 até a hora que eu olhei aqui, né? Então, não deve estar tão fácil igual tava contra o glorioso Celtic. Na verdade, agora saiu 1-0, vou até ver quem fez o gol. 1-0 pro Barça. Daqui a pouco eu vejo o tempo real aqui. E o Raja Casablanca e o Monterrey estão jogando agora, tá 0-0 por enquanto. Quem vencer pega o Galo. Se acabar até a gente tá aqui, eu aviso pra galera. O Ibrahimovic que falou essa semana, já tá concorrendo ao gol mais bonito do ano, né? Junto com o Neymar e contra o cara do Benfica, o Sematic, alguma coisa assim, que fugiu o nome agora. Só que o gol do Ibra foi aquele do ano passado, da Suécia contra a Inglaterra, que pra mim é o melhor, não tem como ele perder. Ele falou esses dias, Jorge, que nem no videogame dá pra fazer uns gols igual ele faz. O que você acha disso, Jorge? Soberba, né, meu? Polêmica. Isso são traços marcantes. Mas que ele faz golaço, ele faz, né? Lógico que faz. Ele faz golaço pra Sem chuchu, dúvida. o glorioso Ibrahimovic. Eu vou pegar aqui o... Calma aí, que daqui a pouco vem o placar do jogo. Enquanto não vem aqui o negócio, deu uma enroscada na tela. Essa Liga dos Campeões, Jorge. Surpresa negativa seria a eliminação da Juventus nessa primeira fase? Totalmente. A Juve, mais uma vez, surpreendeu negativamente. Qual seria a surpresa positiva dessa primeira fase, Jorge? Olha, a surpresa positiva desse campeonato é o grupo da morte, né? Eu acho que eu adorei esse grupo da morte. É uma pena que o Napoli não tenha se classificado, mas era esperado, né? Foi a primeira vez em todos os tempos na Liga dos Campeões que um time foi eliminado com 12 pontos, né? E com a mesma pontuação do líder do grupo, né? Também. Pontuação do líder do grupo, né? Para você ver o equilíbrio total nesse grupo. Só que o Napoli vacilou em momentos que não deveria ter vacilado e com isso acabou perdendo aí a vaga. Sem dúvida alguma. Daqui a pouco a tela atualiza aqui, aí vai pintar o glorioso gol do Barça. Vamos falar um pouco do futebol brasileiro, Jorge, nessa segunda parte do programa. Tivemos o final do Brasileirão, né? Cruzeiro campeão, Atlético Paranaense em segundo, o Grêmio vindo em terceiro e o Botafogo em quarto pegou a vaga na Libertadores com a derrota da Ponte Preta que a gente mostrou aqui no Jogo Limpo. Aí tivemos o rebaixamento, né? Como a gente tinha dito aqui no sábado passado, né, anterior à rodada, o Curitiba precisava ganhar do São Paulo totalmente desinteressado do jogo, o Curitiba ganhou e com isso ele já se livraria do seu rebaixamento. O Bahia perdeu para o Fluminense, como o Jorge falou aqui que poderia acontecer coisas estranhas, o Bahia perdeu de virada para o Fluminense, né, na Bacia das Almas, e aí caiu o Fluminense, Vasco, Ponte, que já estava caída, e o Náutico.
No jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, em Joinville, os caras falam Arena Joinville, parece uma várzea lá, o negócio Arena Joinville, o cacete, o bagulho é uma várzea. Deu aquela briga generalizada, aquela coisa que não, a gente repudia completamente. A gente não vai falar da briga em si aqui, porque não vai levar a nada a gente falar da briga aqui, já aconteceu, já houve a punição. E também muita gente falou da briga, falou só água, só asneira. Toda briga que acontece, o povo fala a mesma coisa, não muda nada. Então tem uma penca de jornalista que faz o nome nessa hora, fica esbravejando, batendo na mesa e blá blá blá. Vem o cara do STJD, vem o cara da polícia, vem o cara da CBF, vem o cara do raio que o parta. Fala a mesma coisa e a gente todo ano tem algum fato lamentável de briga de torcida. O que eu achei mais interessante dessa coisa toda foram as punições. Em dinheiro, 120 mil para o Atlético, acho, 80 para o Vasco. O Atlético pegou 16 jogos sem mando, né? Perdeu 16 mando para o ano que vem de jogos do Brasileirão. O Vasco perdeu 10, né? Estou errado? 10? Acho que foi 8. 8 para o Vasco. E a metade dos jogos é com portões fechados. Para mim, todos deveriam ser com portões fechados. Porque aí não tem briga. Não tem briga e tem prejuízo. O torcedor vê que é o prejuízo financeiro e o prejuízo técnico. Porque o Vasco na Série B, amigo, jogando sem torcida, ele tá lascado. Essa que é a verdade. Jogando sem mando de campo, não tá lascado. Porque o time carioca tem torcida no Brasil inteiro. O Vasco vai jogar contra o Icasa, vai ter mais torcedor do Vasco. Mas vai jogar contra o Quadiju de Piripiri, vai ter mais torcedor do Vasco. Então, era portão fechado, que era o ideal, e no seu próprio campo. Porque você vai ter que usar luz, água, pagar o bandeirinha, a refeição, enfim. Você vai ter um prejuízo financeiro e um prejuízo técnico, porque você não vai pressionar o seu adversário. Eu penso assim, Jorge, a punição teria que ser com portões fechados nos casos de briga entre as duas torcidas. E para os dois times. Foi quase perfeita essa punição, na minha opinião. Faltou todos os jogos serem com portões fechados. O que você acha, Jorge? Eu acho justo. Eu acho que tem que ser exemplar, tem que ser uma punição exemplar. Eu acho que o negócio da torcida dentro ou fora, assim, eu acho que não é tão impactante nesse sentido. O que é justo foi a punição, o dinheiro perdido das duas equipes e vida que se segue, né? Tem que ser dessa forma. Eles vão recorrer a ambas as equipes, né? Então isso não é definitivo. Então vamos ter que acompanhar os próximos acontecimentos. Recorrer está no direito, né? Agora argumentar uma coisa que vá mudar a visão das pessoas está completamente fora de cogitação. Já começamos a receber umas respostas aqui, daqui a pouco eu vou falar. Legal. Enfim, daqui a pouco eu falo. Pelo que eu olhei aqui, a gente está recebendo umas respostas que estão incompletas. Vamos ver aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Tá chegando, tá legal. Tem uma meia dúzia de respostas já aqui. Algumas estão chegando perto, hein? Mas não vou falar agora, é só no finalzinho, tá? 20 minutos ainda. Aí beleza, né, Jorge? Definido quem vai para Libertadores, quem vai para Sul-Americana, quem não vai para lugar nenhum, quem caiu. Surgiu o fato da Portuguesa ter escalado o jogador irregular e do Flamengo também ter escalado o jogador irregular. No caso do Flamengo, o André Santos, no caso da Portuguesa, o Everton. Aí é engraçado. O Cruzeiro fez isso no meio do campeonato, escalou um goleiro que não entrou em campo, mas faz parte do espetáculo porque estava no banco de reservas, sem ter contrato assinado com o time. E isso gera a mesma pena que gera você colocar um jogador suspenso. O campeonato acabou, se tirar 3 pontos do Cruzeiro, mais 3 da Vitória, ou ele perdeu, né, pro Vasco, se tirar 3 pontos não muda nada pro Cruzeiro. Não muda nada. Mas poderia ter mudado na época. Poderia ter abalado o time, poderia ter motivado quem vinha atrás, né? Porque foi uma derrota e mais um ponto perdido. O campeonato não ficava de 10 pontos, de 9, cai para 6 a diferença. Faltando 3, 4 rodadas, o campeonato não era decidido com 4 rodadas de antecedência. Isso seria mudado. Porém, o Cruzeiro pagou a multa, o jogador não entrou em campo. Eu imagino que não foi uma medida errada, Jorge, essa punição. Porque não teve influência nenhuma no resultado
o atleta do Cruzeiro. E o atleta em si, ele quer aparecer para vitrine. Ele não ia se negar, o diretor, o treinador falou, vamos lá jogar, ele não vai se negar, o atleta não pode fazer nada. O departamento jurídico, aí sim, cambada de burro. Aí a multa você pune o departamento jurídico. No caso da Portuguesa, vamos pro caso da Portuguesa. O Everton foi expulso num jogo lá, uma expulsão besta, cumpriu a suspensão automática. Entrou no finalzinho do jogo na última rodada. Se o advogado não passou a informação correta para o clube, Jorge, o clube tem que ter uma punição, porque o advogado é do clube. Concordo. Só que eu acho que o advogado comprovando que ele se confundiu, foi o que ele falou no primeiro momento, a punição tem que ser para o clube, para ele, não para o time. O time entrou em campo, fez o papel dele, conquistou os pontos. O clube, aí eu entendo que o clube tem que ser multado pela incompetência. Até porque, vamos comer, o Everton não fez o gol da vitória, não deu o passe do gol, não fez nada também. Né? E só entrou por causa dessa confusão jurídica da Portuguesa. Eu imagino que a Portuguesa perdeu os pontos, e mais, os 3 pontos pela infração e mais os pontos dos jogos. É uma punição muito severa para uma última rodada de campeonato. Eu entendo que a lei ela tem 2 interpretações e uma delas diz que o clube precisa ser notificado pela CBF e a Portuguesa não foi, porque o julgamento foi sexta-feira de tarde, que é outra burrice você julgar sexta-feira à tarde. O julgamento tinha que ser segunda-feira após a rodada, não sexta-feira à tarde. E a Portuguesa só foi notificada oficialmente na segunda. Nossa. A zona. Total. Porém, essa zona toda vai beneficiar o Fluminense, que tá quietinho, fingindo-se de morto, né? Mas a gente sabe que nos bastidores eles estão fritando para descer com a Portuguesa. Porque na bola o Fluminense foi ridículo. Ridículo o futebol do Fluminense, futebol do Vasco, praticamente o futebol carioca. O Flamengo deu uma sorte do Mano Menezes sair de lá, porque senão ia ter 3 carioca para cair. Para resumir tudo que eu falei contando o caso, eu entendo que a Portuguesa não merece perder os pontos, Jorge. Por toda a confusão que foi feita entre a CBF, entre o STJD e entre o advogado. Mas eu acho muito difícil a Portuguesa se sustentar porque o Fluminense tem força. O jogo do tapetão, né? A influência é enojante o que está acontecendo. A Portuguesa vai acabar, muito provavelmente, pagando pato por um erro do jurídico. Foi um erro. Não dá para também defender a Lusa, não. Ela errou. Isso é fato. Né? Erro tem que ser punido. Mas do modo que está sendo conduzido esse processo, mas pode ser uma punição multa, né? Teria que tomar vergonha na cara, né? Os desembargadores lá do STJD. Né? Isso é fato. É no Rio, né? Sim, já é outro então problema. Não precisa falar muito mais, né? Eu acho que as cartas estão marcadas. O Fluminense, na bola, foi humilhado, dilacerado. E, mais uma vez, com a sua influência, com o seu poder, né? Já aconteceu isso no passado, muito provavelmente vai permanecer na Série A pela influência, não na bola. O que mostra, né? Que você até, perdão, não se mostrou da violência também, mas juntamente com essa palhaçada, mostra que o futebol brasileiro, organização, nota 0. 0, 0. Copa do Mundo aí, ano que vem, sabe lá Deus como é que vai acontecer essa Copa. Lamentavelmente eu falo isso com dor no coração, porque eu sou brasileiro. Só que em organização, em infraestrutura, o Brasil está a anos-luz, milênios de luz da Europa. Não é que eu vou falar da Europa apenas para não ficar aqui redundante. Então o Brasil está, e isso está sendo divulgado no mundo todo. O mundo inteiro está vendo essa palhaçada. E aí o que o mundo vai fazer? O que a Europa vai fazer? Vai dar risada. Você acha? Vai dar risada porque vai falar, é uma vergonha o Brasil, que na bola do pé, Hugo, não tem o que falar, é pentacampeão do mundo, é o melhor futebol do mundo, mas a organização é tão tacanha, é tão ridícula, que derruba toda essa tradição que o Brasil tem, todo esse poder que o Brasil tem na bola, no futebol, lamentavelmente. Tá certo, mandar um abraço pro Leandro de Guararapes, aqui entrou com a gente, ele fala assim, passa a promoção aí, Hugo. Então eu vou passar de novo a promoção pro Leandro, tá no nosso Facebook, o Alessandro, o Andréas, o Carlos,
também o Guilherme Monteiro, a Paty Ferraz, bastante gente colocando coisa aqui no nosso Facebook, né? Porque é a camisa do Corinthians aqui. Eu vou mostrar a camisa, mas já chegou bastante resposta, Leandro. Mas você pode mandar que vai que a sua aqui acerta. Camisa retrô, anos 70, o Jorge já falou aqui. Jogo limpo, @altvalltv.com.br. A pergunta é a seguinte, e como eu já disse aqui, a resposta correta, a primeira resposta correta ganha. Qual a data, o adversário, o campeonato, o placar do jogo e os autores dos gols no primeiro jogo em que o Tite comandou o Corinthians? Lembrando para você de casa, porque eu sou gente boa, o Tite já teve 2 passagens pelo Corinthians. A pergunta é bem clara. O primeiro jogo do Tite no comando do Corinthians. Leandrão, tá aí a pergunta, eu sei que você já tá digitando para mandar pra gente, manda lá que falta o quê? 13 para acabar o tempo regulamentar, mais os 5 de acréscimo, temos uns 18 de programa, então dá tempo de você mandar, avisar seus amigos e tal, e aí você participar. Tá certo. Quem fez o gol do Barcelona foi o Neymar, viu, Jorge? O negócio atualizou aqui. Que bom, que bom. Foi o Neymar e o Real empatou com o Osasuna 2-2. Foi um péssimo jogo pro Real. Osasuna, né? Na verdade. Jogou de manhã hoje. 2-2, com um gol do Pepe do Isco. Sérgio Ramos levou um vermelhinho aqui só para não fugir da rotina. E a classificação tem o Barcelona com 43, sem contar nessa vitória de agora. O Atlético de Madrid com 40 e o Real tá com 38. Tá ficando bem para trás, hein, Jorge? Nem pro vice já vai começar a apertar o calo aqui. Mas é que o Atlético de Madrid tá fazendo um grande campeonato também esse ano, tanto na Liga dos Campeões quanto no Campeonato Espanhol. Tá de parabéns ao Atlético de Madrid. Tá interessante. Vamos ver, né, Jorge? A Portuguesa aqui, eu até coloquei uma pergunta no nosso Facebook. O que a galera acha que vai acontecer com a Luzinha no julgamento nessa segunda-feira? Vamos ver aqui, o Andréas já colocou o seguinte. Acho que muita confusão ainda vai acontecer nesse caso, mas a Portuguesa é bem capaz de cair sim. Na verdade, tudo indica, né, Jorge, que vai da força política derrubar a Portuguesa. Já estão falando de uma manifestação na Avenida Paulista na próxima semana, os torcedores da Lusa. Já falaram também que os padeiros, Sociedade dos Padeiros de São Paulo vão boicotar todos os produtos que estão envolvidos no Campeonato Brasileiro, né? Os licenciadores, então vai dar o que falar, hein? Dar o que falar. Vai dar problema, porque na verdade não é apenas uma falha de comunicação, tem muito mais aí. Não pode uma falha de comunicação gerar um rebaixamento, é uma coisa absurda. Né? O André Santos, né, que a gente ia falar, também foi expulso na Copa do Brasil, aí ele não jogou no jogo com Vitória, que seria pelo Brasileiro, e jogou na última rodada. Mas é sem nexo. O cara jogou a final da Copa do Brasil e foi expulso. Amigo, acabou. Copa do Brasil só ano que vem. Aí ele tem que cumprir num campeonato da mesma federação organize. Só que ele só pode cumprir depois que ele for julgado. Tipo, é uma imbecilidade sem tamanho essa regra de punição, de suspensão. É o mesmo caso se o cara foi expulso na Libertadores cumprir na Sul-Americana. Não existe isso. Ou o cara é expulso na Libertadores, ele não pode jogar a Recopa, que aconteceu com o Clemente Rodrigues esse ano pelo São Paulo. Não que ele fosse fazer falta, porque ele não jogou porra nenhuma o tempo que ele teve no São Paulo. Mas é uma imbecilidade sem tamanho. Acabou o campeonato, amigo. Você cumpre no ano que vem. O Atlético Paranaense pegou a punição e o Vasco. Não vale para os campeonatos estaduais. Concordo plenamente. Isso aí é um fio de luz de inteligência na cabeça dos senhores. Vai cumprir no Brasileirão da Série A e no Brasileirão da Série B. O Vasco pode ser que cumpra na Copa do Brasil, pode até ser, porque é feita pela CBF, é organizada pela CBF. O que para mim é uma burrice, tem que cumprir na Série B. O Atlético não joga Copa do Brasil, vai para Libertadores. Então cumpre no Brasileirão. Ou seja, o Brasileirão do Atlético para esse ano que vem vai ser duro. Vai ser Brasileirão para não cair. Agora, falando em não cair, me ocorreu uma coisa, Jorge. Olhando para sua camisa do Franco Baresi aí do Milan, dos anos 80, bem início dos anos 80, diga-se de passagem, o Jorge veio quase um atleta hoje para entrar em campo, é que vocês estão vendo só a bela camisa do Milan. O que foi? Na Itália, quando teve aquele negócio de manipulação de resultado, a Juventus foi rebaixada, né, sozinha, né, aí eu acho que foi injusto também, porque tinha que mais gente vir junto, mas voltou na bola, ganhou o campeonato, vai ser tri-italiano agora, só tá engatada na Liga dos Campeões que tá osso, mas tá enfim, bem. É outro problema. Só que o Milan perdeu 8 pontos, se eu não me engano, Torino perdeu, não sei, entrou com menos 8, entrou com menos... Por que aqui os caras... Tudo bem, não foi manipulação de resultados,
Mas por que a briga da torcida não faz entrar com -5? Aí você ia ver se algum filho da mãe ia querer arrumar briga no estádio, porque o próprio torcedor do time dele ia enforcar ele antes que ele começasse a arrumar briga. Por que não tem essa punição? Você tá com -5, pra ser bonzinho -5. Porque -5 aqui no Brasileirão já é rebaixado se entrar com -5. Tira 5 pontos do Corinthians, do Flamengo, quando eles não estavam rebaixados. E olha que eles estão no meio da tabela, pra você ver como é perto, né? Então, tem tudo isso que tem que ser analisado. Mas vamos falar do Brasileirão, uma parte boa, né? mais agradável, Jorge. O Brasileirão terminou, teve a seleção do Brasileirão, eu vi que você acompanhou as seleções que foram feitas aí pelos companheiros de imprensa e tudo mais. E eu queria que você comentasse a sua seleção do campeonato, Jorge, porque a gente pode até fazer, mas eu confesso que eu não parei muito para pensar nesse negócio da seleção do campeonato com essas coisas que aconteceram na semana. Eu fiquei mais ligado nesse negócio. O André está perguntando se o resultado da promoção saiu. Saiu hoje. O último. Quem acertar, né? Os acréscimos do programa. Senão aí a camisa é nossa. Tem que acertar. O pessoal tá falando aqui, Jorge, que eu perguntei no nosso Facebook se o Messi, com os 3 gols no meio de semana, já é o sucessor. O Messi, ó. O Neymar já é o sucessor do Messi. Como aconteceu com o Messi sendo do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi do Rivaldo, teve o Ronaldo, enfim. O Romário. O pessoal tá falando que ainda não, que o Neymar ainda não é o sucessor do Messi. Mas para o Leandro falta muito ainda pro Neymar. Eu acho que não falta tanto assim não, amigo. 2 aninhos de Barcelona, o Neymar vai estar... Eu também acho. O problema é que se ele jogar bola que ele sabe, em 2, 3 anos, ele vai ser sucessor do Messi. Até porque o Messi está se machucando demais, contusões sérias, que podem aí deve ser reflexo diminuir a carreira dele. Dos remédios que ele tomou para ganhar corpo, porque o Ronaldo teve esse problema. Tamanho. O Ronaldo, o joelho dele é estourado por isso. Verdade. O que falta pro Barça é um meia bom de bola, um Ribéry da vida, um cara que um armador, nem um meia, mas por exemplo o Ribéry que arma, né, que dá gol, o Ózio é um cara que falta ali. Então o Barcelona com um jogador desse tipo que arma bem a jogada, pode até não ser um meia, mas por exemplo o Ramires é um cara que resolve essas jogadas, dá gol para todo mundo, o Ramires do Chelsea. Falta um cara assim, pra coisa engrenar mais pros atacantes, consequentemente seria bom pro Neymar. Mas, digamos que falta, mas não faz falta, porque sem esse cara o Barcelona ainda tá arrebentando com todo mundo. Isso aí, seria o plus, né? Mas vamos falar da seleção do Brasileirão, Jorge. Vamos lá. Vamos ser justos, né? O Brasileirão que, na minha opinião, foi uma das mais fracas de todos os tempos, né? Já falamos sobre... Tecnicamente, você diz, né? Foi fraco. E até organizacionalmente também, viu? Mas enfim, vamos lá. A organização sempre né? Então... Vamos lá, porque vamos falar de coisa... Pro gol, Jorge. Tanto a imprensa inteira, CBF e revistas especializadas, votaram no Fábio. Eu acho que eu concordo, sim. O Fábio do Cruzeiro, ele mais uma vez fez um belo campeonato. Sim. Dá pra dizer que sim. O Jefferson vinha muito bem, mas se perdeu um pouco na reta juntamente final. Com o Botafogo. Caiu junto com o Botafogo, acho que tá de bom tamanho. Bom, o lateral direito... O Cássio vinha muito bem também, salvando o Corinthians, aí se machucou. Quer dizer, salvando, mas não adiantou muito porque o time não ajudou. Mas eu acho que tá de bom tamanho, Fábio. Bom, lateral direito, né? Teve divisões aí. Alguns escolheram o Marcos Rocha do Atlético Mineiro, outros o Mike do Cruzeiro. Eu vou no Mike do Cruzeiro. O Marcos Rocha não fez um campeonato assim para ser melhor do campeonato, não. O Mike ele já teve mais regularidade. Não foi espetacular, mas ele teve muita regularidade que ajudou muito o Cruzeiro ali na defesa. Olha, eu acho que os dois também não fizeram lá muita coisa, né? O nível tá meio baixo aí na questão da lateral. Mas dentre os dois, eu acho que o Mike fez um brasileiro um pouco melhor do que o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha fez uma Libertadores boa. Um brasileiro não. Ele sumiu um pouco no brasileiro juntamente com o Atlético, que só cozinhou o galo, né, com o perdão do trocadilho. Eu acho que o Mike tá melhor encaixado aí nesse prêmio, Jorge. Bom, zagueiros, né? Aí tem coisas que eu não concordo aqui. Votaram no Dedé do Cruzeiro, do Manuel do Atlético Mineiro e do Rodrigo do Goiás. Como os melhores aí, né?
Eu coloco o Dedé e o Gil. O Gil do Corinthians, na minha opinião, os dois fizeram aí excelentes participações aí na zaga do campeonato. Olha, desses nomes aí, o Manuel, pra mim, estaria a minha dupla de zaga. O Dedé, ele entrou depois do campeonato já rolando, então não sei, o time já estava muito embalado. O Dedé não foi tão fundamental pro Cruzeiro. O Gil começou muito bem, mas caiu demais também junto com o Corinthians. Não tá fácil para definir o segundo zagueiro aí, mas dentre esses nomes eu acho que ainda o Gil foi mais do que o Dedé, ele foi mais importante no início do campeonato. Até porque, como eu falei do Cássio e do Gil, acho que se esses dois não tivessem ido bem no início, o Corinthians estava na beira do rebaixamento junto com o Fluminense, com os outros caras aí. Eu acho que para mim Manuel e Gil. Na lateral esquerda, que o Grêmio vai acabar perdendo esse belo jogador, uma boa revelação aí, o Alex Telles. Isso foi... sem dúvida, sem dúvida. E provavelmente ele vai embora, hein? Mas aí é a hora do Grêmio fazer um dinheiro também, e o jogador também precisa sair, precisa, né, novos ares, contrato novo, mas fez um belo campeonato, o Alex Telles arrebentou. Volantes, Hugo, também houve unanimidades aqui, né? Os dois volantes aí preferidos da galera aí foi o Newton, do Cruzeiro, e o Elias, do Flamengo. Eu concordo, acho que os primeiro e segundo volantes, acho que os dois realmente foram os melhores. Eu vou falar uma coisa pra você, Jorge. O Newton, perfeito, o campeonato inteiro ele jogou bem. O Elias só foi jogar bem depois que o Mano Menezes saiu do Flamengo. Até então o Elias não tava jogando nada. Mas, tecnicamente, o campeonato não foi dos melhores, não teve uma coisa tão forte assim, que o Elias se sobressaiu. O Elias deu show na Copa do Brasil. E aí confunde um pouco com o brasileiro porque estava paralelo. Mas vamos deixar o Elias também. Eu vou com você, Newton e Elias. E os dois armadores, Hugo, houve divisões aí, né? Uma unanimidade, que acho que até vão falar sobre isso. O Everton Ribeiro foi realmente, né, sem dúvida nenhuma. E uma divisão aí entre Paulo Baier e Seedorf. Na minha opinião, Paulo Baier foi melhor que o Seedorf esse ano. Seedorf decaiu muito. O Paulo Baier, sem dúvida, sem dúvida. Eu pensei que ia ter uma divisão com o Alex aí e tal. O Alex Cruzeiro. Começou bem, mas Curitiba foi mal demais. Não, mas o Seedorf ele foi regular, sim, sem dúvida alguma. Mas não foi tão bem como o ano passado. No passado o Seedorf foi excelente. Mas o Paulo Baier, ele, na arrancada do Atlético, era ele o cara que tava gol pro Ederson, pro Marcelo, fazia gol. Mesmo o veteraníssimo Paulo Baier, eu concordo, Paulo Baier, e o Everton Ribeiro, indiscutivelmente, foi o cara do Campeonato Brasileiro. E já para adiantar, o Everton Ribeiro, foi unânime aí como craque do campeonato. Bola de ouro, né? Bola de ouro, e também na CBF foi o melhor do campeonato. E no ataque, Hugo, os dois atacantes, houve algumas divisões aí. Uma unanimidade, que foi o gordinho Walter. Realmente, acho que não tem o que falar, né? Foi uma surpresa, né, Jorge? Uma surpresa interessante. Uma grande surpresa do campeonato, né? Sim, sim. E dividiram aí entre o Ederson, artilheiro do campeonato, e o Tardelli. Eu acho que o Ederson, não dá pra tirar do Ederson. O Tardelli cresceu nos últimos 7 jogos do Brasileirão, mas o Ederson, sem dúvida alguma, você não pode tirar o artilheiro do campeonato. Ele mostrou isso no último jogo, né? Ele arrebentou o Vasco, né? Foi fantástico, né? O Vasco não é tão referência porque você entendeu, ele levou né? Pau de todo mundo, mas o Ederson arrebentou o campeonato inteiro. Eu acho ainda que se era pra considerar alguém, tinha que considerar o Hernani Brocador. Não o Tardelli. Mas ele foi melhor na Copa do Brasil também, Jorge, não no Brasileiro. Na Copa do Brasil ele matou os mata-mata. No Brasileiro ele só apareceu na reta final. No começo do Brasileiro, quem tava no Flamengo no primeiro turno? Ninguém. Então, eu acho que aí é que aconteceu. Como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, deu um destaque para uns 2, 3 jogadores, mas no Brasileiro em si, o Flamengo também não fez grande coisa. Foi mal, jogou para não cair. Se você for dar um exemplo do São Paulo, se ele ganha a Sul-Americana, a gente já está colocando o Ganso como meia nessa lista aí, porque o time reagiu no Brasileiro e ganhou a Sul-Americana, mas na verdade não fez nada no Brasileiro. Fez para não cair, né? E treinador, Jorge, você não citou aí, ninguém cita muito. Qual o treinador para você, Antes do treinador... Não, eu vou falar o treinador, mas também eu quero adicionar a revelação, tá? Do campeonato. Lógico, o treinador é o Marcelo Oliveira, indiscutivelmente, né? Foi um dos grandes responsáveis do Cruzeiro ter tido essa grande fase, esse grande título do campeonato. E a revelação, Hugo, na minha opinião, justa aí pro Marcelo do Atlético Paranaense, que já está, o atacante, que está sendo já avisado
por muitas equipes do Brasil, hein? Provavelmente ele vai respirar novos ares em 2014. Belíssimo atacante, sem dúvida alguma. Ele mandou muito bem no Brasileirão. Quanto ao treinador, Jorge, claro, o Marcelo Oliveira é campeão, fez ponto pra cacete, fez gol, tal, blá blá blá, acaba sendo o melhor treinador. Mas eu queria destacar 2 treinadores que disputaram a parte de baixo da tabela e tiveram que roer um osso desgraçado. O Argel no Criciúma, que fez o Criciúma resgatar no segundo turno, e o Muricy Ramalho, que tirou o São Paulo do rebaixamento. Não é um título, né? Porque você, um time grande, achar que é um título, não cair é um absurdo. Mas a mudança de ambiente, de trabalho que aconteceu no São Paulo e no Criciúma foi uma coisa impressionante. O Criciúma, ele virou um caldeirão jogar com o Criciúma lá dentro. Tanto que na última rodada eu apostei nele contra o Botafogo ganhou, goleou até. O Criciúma deu uma... quase que perde e vai pra cair, mas vinha num embalo tão grande o Criciúma, e o Argel é aquela brigadora, né, dele como jogador e tudo mais. Eu destacaria esses 2 nomes pelas recuperações das equipes. O Marcelo Oliveira pelo campeonato brilhante, mas aí teve todo um planejamento, ele pegou desde o início, o time tal, montado, me veio da Dagoberto, Júlio Batista. Tava mais fácil a vida dele do que a do Argel e do que a do Muricy, né? Mas vale pro Marcelo Oliveira, na minha opinião, mas eu dou essa menção pros 2. Eu achei que foram espetaculares o trabalho dos 2 de resgate. Tá certo. Né? Diferentemente, por exemplo, do Dorival Júnior, né? Nossa, que conseguiu, praticamente esse ano ele ia cair 3 vezes pro Flamengo, Vasco e Fluminense, se o Mano tivesse completado o trabalho dele no Flamengo. Então, tem esse detalhe. 6-3, Jorge, rapidamente aqui, antes de eu falar o ganhador da camisa, que já temos aqui um negócio. Nessas primeiras movimentações de contratações, Jorge, São Paulo fechou com o Luiz Ricardo. O Valdívia pode estar indo pro Raio Valecano, você acha que é uma boa? Palmeiras vendeu o Valdívia? Sim, o Valdívia já acabou sua fase do Palmeiras. Leandro Damião chegando no Santos essa semana, empresários pagaram 40 milhões de Leandro Damião. Vale esse dinheiro, Jorge? Se fazer gol, vale. Porque esse ano, ridículo. É uma boa pro Santos? Cabe no time do Santos? É uma ótima pro Santos. Flamengo de olho no Cícero, que tá para renovar com o Santos, mas quer ganhar 500 mil por mês e dá um impasse pro Flamengo. Né? Flamengo de olho no Cícero e no Emerson Sheik. Os 2 alvos do Flamengo nesse momento. E o Elias parece que renova com o Flamengo, não vai sair de lá. Pelo menos até metade do ano. O que você acha do Cícero e do Emerson Sheik nesse time do Flamengo que vai para Libertadores? Não sei se vai conseguir realmente, né, o Sheik. Né, tem um rolo danado com o Corinthians aí. Mas o Cícero, se conseguir, até porque provavelmente o Cícero deles deve sair para o Santos, porque o Santos quer recontratar, quer repatriar o grande ídolo Diego, né, com a camisa 10. Que quer ganhar mais do que os 500 do Cícero. Vamos ver se o Santos vai conseguir, né? Essa, né? Mas acho que o Flamengo precisa reforçar. Isso é indiscutível, porque esse time aí não vai chegar a lugar nenhum na Libertadores. E o Vargas, que não fica no Grêmio, vai pro São Paulo ou vai pro Santos, Jorge? O que seu feeling diz aí? Os empresários estão ajudando o Santos, né? Assim, tão estranhamente, né? É curioso isso. É o Natal, né? Por isso, eu acho que ele vai pro Santos. Pro Santos. E a possível vinda do Sobis, Rafael Sobis pro São Paulo, numa troca com Oswaldo e Jadson. O que você acha? Detalhe que o Oswaldo de Oliveira é de Santos agora. Treinador Oswaldo de Oliveira é o meu treinador do Santos, verdade. Saiu essa semana. Qual a troca que você está falando aí? Do São Paulo ofereceu o Oswaldo e o Jadson pelo Rafael Sobis para o Fluminense. Eu não vejo, falar realmente essa semana, eu não vejo o Sobis tão bom assim. Eu acho que o São Paulo, se quiser o Sobis, não tem que se desfazer de jogador. Mas nem do Oswaldo, que não jogou nada? Não, eu acho que o Sobis não vale tudo isso. Você acha o Oswaldo melhor que ele? Não é que é melhor, não acho. Mas não tem que se desfazer para contratar o Sobis. Tá certo. Teria mais assuntos pra gente falar aqui, mas como a gente vai falar da promoção e também o Kodama já tá na área para vir com o Kodama na rede, logo após o Jogo Limpo aqui, o pessoal até entrou bastante gente aqui no chat, eu acabei não olhando, o pessoal falando que o Ganso é o cara, boa tarde para Guararapes de novo, enfim, o pessoal não gostou muito do negócio do Mike aqui entrar como lateral, não, o pessoal não concordou, mas também ninguém deu opções. Mas enfim, Jorge, suas considerações finais pro programa de hoje. Bem bacana, o último Jogo Limpo do ano. É, isso aí. Bom, uma última notícia aí, bem forte também, lá no lado do Sul.
Abel Braga, o Abelão, volta pro Internacional. Já fechou aí. Que não é nenhuma novidade. O Inter gasta dinheiro a rodo, né? E com certeza não vai aliviar pro Abel. Vai pagar um bom dinheirinho aí pro Abelão, que vai comandar essa equipe complicada do Inter em 2014. Até porque chegou 40 milhões do Damião, né? Tem dinheiro. Chegou os 40 milhões, a gente vai gastar ainda mais dinheiro, né? Vai. Porque esse time de estrelas que não funciona é complicado, né? Aí ele perde 3, vai pro Fluminense. Volta pro Fluminense. Abel. Que palhaçada. Eu queria ver o Abel no eixo do São Paulo. Eu gosto do Abel Braga. Eu gosto do Abel Braga. Ele seria melhor que o Mano Menezes pro Corinthians. Vamos ver o que o Mano vai aprontar no Corinthians. Bom, gente, amigos, aí eu fiquei muito feliz com a participação do chat aí hoje, né? Bombou, ainda bem, esperamos que no ano que vem continuem dessa forma, participando ativamente, com seus comentários, que é muito importante pra gente, aí a participação, o retorno do nosso público. E agradecer a participação de todos em todo esse ano de 2013, no nosso Jogo Limpo, e com certeza ano que vem estaremos novamente mostrando para vocês, e ano que vem, né, o ano de Copa. Então vai ser um ano muito importante para o esporte. E nós estaremos aqui noticiando, comentando e trazendo muita coisa legal, muita informação para vocês, que é o nosso principal objetivo. Um grande abraço e até o ano que vem, amigos. Tá certo, Jorge. Um grande abraço a todos. Um abraço pro Sergião, que dá aquela força pra gente. Todos os amigos internautas que tiveram aqui no programa, eu não vou perder tempo falando em todo mundo, porque temos um ganhador da camisa do Corinthians. O cara vai passar o Natal com a camisa retrô do Corinthians. Quem mandou a resposta certa, Jorge, mandou 5h30 da tarde, né? 17h30, aliás. A resposta certa é São Paulo 1, Corinthians 1, na data 30/5/2004. Essa foi a estreia de Tite no comando do Timão pelo Campeonato Brasileiro, e os autores dos gols foram pelo São Paulo, Fábio Simplício, e pelo Corinthians, o glorioso Renato Abreu, que está no Santos. Então, o autor da resposta correta, que chegou primeiro, é o nosso amigo, o glorioso Andréas Richard, que sempre participa com a gente, dá suas opiniões e faturou essa bela camisa aí, o Andréas. Vou pedir só para você, Andréas, mandar depois no e-mail seu endereço certinho para a gente enviar para você essa camisa do Corinthians aí no decorrer da semana. Parabéns para você que ganhou a camisa, parabéns a todos que participaram de alguma forma com a gente aqui durante esse ano. E o Jogo Limpo volta com algumas mudanças para 2014, lá ali na metade do mês de janeiro, junto com os campeonatos estaduais. Foi bacana participar esse ano todo com vocês aqui, a casa nova da UTV. Sem mais delongas, encerrar por aqui, porque na sequência agora você fica com Kodama na rede, que tem convidado. Ele vai reclamar um pouquinho porque está atrasado, que ele reclama toda vez, né? O pessoal mais velho reclama demais mesmo. Mas na semana que vem, Kodama, não tem Jogo Limpo. Você fica com 2 horas para você fazer o Kodama na rede aqui. Grande abraço a todos e até 2014.